Gente, eu vou contar pra vocês como é que eu achava que os ricos agiam em relação ao dinheiro e como realmente eu percebi na prática, tá? O que que acontece? É, Antes eu achava que os ricos, que dinheiro não era nada pra eles. Eu achava que assim, eles compravam o que quisesse, na hora que quisesse, quando quisesse, que nada era uma questão pra eles. Quando eu fui me deparar, né, quando eu percebi, gente, eles são preocupados de um jeito que a minha pergunta é: não eram os pobres que eram para ser preocupados assim? Porque, tipo assim, na verdade, eles lidam com uma insegurança de em relação a ter segurança, a colocarem a segurança deles no patrimônio, entendeu? Então, tudo isso, tudo gira em volta de do dinheiro, entendeu? Chega a um ponto que todo relacionamento, toda convivência, o fato de ter filhos, com quem ter filhos, tudo isso é planejado em volta de manter o patrimônio. O pobre casa por amor, porque gosta, deixa o negócio acontecer. Agora, eu fiquei pensando que até nisso os ricos planejam, pensando já lá na frente, né? Eu tô falando assim, não tô falando todos, né? Mas eu tô querendo dizer assim, por exemplo, na verdade é muito fácil, porque assim, eles têm um dever, né, de repassar para os filhos, né, a questão de como lidar com dinheiro, por exemplo. O que que acontece? Quando eles lidam com dinheiro, no dia a dia, existem muitos momentos que eles acabam, que o dinheiro entra em pauta, né? Então, tudo é oportunidade, tudo é oportunidade. Então, na verdade, é tão assim que a resposta é tão óbvia. Sempre que uma criança pede alguma coisa para os responsáveis, a resposta é muito óbvia e muito cansativa, assim, no sentido de sempre a mesma resposta. Não, não e não. Não, não assim. Eles nunca dão um não, né? Na verdade, eles falam que vai verificar. Tem sempre uma desculpa, né? Pais fazem sempre isso. Dão uma desculpa, dão um argumento, fazem a criança pensar, né? Falam quantos daquele mesmo produto a criança já tem, né? E existem, claro, momentos que eles cedem, porque na verdade o exercício não é sobre a criança não ter, é sobre fazer a criança pensar e fazer ela sempre refletir em relação ao dinheiro. Tudo isso para proteger o patrimônio, porque o patrimônio vai ficar com os filhos, né? Então, eles pensam muito nisso. E também, o que os ricos, eles sempre, na verdade, a primeira, antes de gastar, né? Independente do que for, eles vão lutar até o fim, eles vão insistir, eles vão usar vários argumentos diferentes, eles vão falar de forma diferente para conseguir achar algum jeito de ter algum desconto. E se você, na verdade, e uma coisa que eles fazem muito, quando eles querem algo, eles afirmam com toda certeza. E aí você tem que ir lá e corrigir, dar a resposta correta, né? Corrigir no sentido assim de responder a resposta correta, né? Porque eles estão muito acostumados a ter o que eles querem, né? Então, o nível de frustração
Eu acho que essa é uma das grandes vantagens, assim, do pobre, né? Pobre tem vantagens, e muitas, muitas, muitas. É que, na verdade, essa questão de estar desejando, querendo, sonhando com alguns bens materiais, acaba fazendo com que o pobre não perceba que, que tudo isso ensina muito mais do que se ele tivesse tudo. Muito mais, muito mais. Acaba formando uma pessoa muito mais pronta para muita coisa, né? E acaba que aí é que assim, existe a possibilidade, né, de realizar os sonhos, de batalhar e conseguir, né? É que parece que às vezes a batalha é tanta, né? Mas é isso. E que mais? Vamos ver. Eles são muito... Uma coisa que eu não imaginava, né? Que... Não, eu falo assim, gente, mas lógico que existem ricos que gastam muito. É que, na verdade, eles não é totalmente diferente. Porque as pessoas... os pobres, eles gostam... Eles procuram motivo para comprar. É tipo isso. Eles procuram. Tá, ele mesmo cria o argumento para ele mesmo comprar. Mesmo que não sirva, que não dê, que não é exatamente o que ele queria, vai. Agora o rico é totalmente diferente. É tanto critério, porque ele tem acesso a tanta coisa, ele está acostumado a ter tanto do bom e do melhor, que quando ele pensa em algo para... Enfim, quando oferecem algo, a régua dele tá lá em cima, entendeu? Então, para ele querer, ou ele tem que querer muito, né? E uma coisa que eu observei muito, assim, é que, sabe o que eles fazem? Eles até podem querer algo, desejar, aí eles fazem aquele exercício, assim, sabe? Que os canais de finanças fazem muito, que é pensar assim, tá, daqui a 24 horas, se eu ainda quiser, eu volto. Tipo, mano, eles colocam em prática as dicas dos coaches de finanças. É porque isso é muito na prática, né? E, bom, se vocês quiserem parte 2, eu vou detalhando mais também, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, é um canal novo, tá bom? E compartilhem, tá bom? E assistam os vídeos anteriores. Um beijo, fui!